Oi, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, já passou da meia-noite e meus cachorros estão dormindo, então acho que é uma boa ideia fazer um vídeo que é mais uma conversa. Hoje eu quero falar sobre os meus erros que eu cometi durante a minha primeira kill da Atea, o boss que é um elemental de vento da rede nova Dragonflight. Essa luta aqui ela me deu muito trabalho, porque durante boa parte dela as pessoas estão cometendo erros que eram comuns e isso acaba influenciando pra caramba o seu desempenho na luta. Vocês vão perceber que essa luta aqui, eu acho que mais do que a imensa maioria dessa rede, ela depende muito da cooperação de todo mundo pra dar certo. Então, falando aqui primeiramente do primeiro erro que eu cometi, foi a ideia de eu ir como Sopro de Zendragosa, quando pra mim é bem evidente que nessa luta aqui qualquer outra build, e outro spec possivelmente, ia acabar tendo um desempenho melhor. Essa luta ela tem uma movimentação muito grande e você não consegue ficar por tanto tempo no seu alvo. No começo da luta ainda é o melhor momento que você tem para poder usar isso daqui, mas conforme a luta vai passando, vai ficando muito mais complicado de você se manter parado. É bem comum você precisar sair de perto desse chefe. Se eu tivesse realmente a fim de jogar como Frost, eu poderia ter ido como Obliterar, mas eu acabei insistindo no Sopro, porque eu estava tentando aprender a jogar melhor com essa build aqui. No começo dessa luta aqui, a parte inicial dela, como todas as outras lutas, acaba sendo bem simples, porque você tem pouca mecânica. Mas aí começa a piorar logo quando esses dois mobs acabam surgindo. Existem duas maneiras de se fazer essa parte desses mobs aqui. Você tem a opção de ficar agrupar eles e matar ao mesmo tempo, mas o pessoal realmente prefere, acho que fazer um por vez, para poder ser um pouco mais controlado esse empurrão para trás. Vocês podem perceber que eu cometo um outro erro aqui, e isso eu cometo por boa parte da luta, que é o fato de eu não usar as minhas habilidades à distância. Eu fico usando o Howling Blast como forma de gastar o meu poder, a minha runa, quando eu tô com esse debuff elétrico em volta de mim, mas eu esqueço completamente que eu poderia estar usando o Death Coil. Isso, quando as lutas acabam sendo muito próximas de você tomar um wipe, e vocês vão ver que no final eu acabo morrendo nessa luta aqui, qualquer dano faz diferença. Então boa parte do problema foi que eu também não usei os meus recursos da maneira correta da utilização. Aqui a gente já está chegando numa parte dessa luta onde uma das pessoas já tinha morrido. Uma outra pessoa estava com uma vida muito baixa. Começa a ficar um pouco mais caótico, porque quanto mais tempo a luta acontece, na maior a quantidade desses tornados que ficam na arena. Essa luta aqui eu realmente acho que vai ser um problema para boa parte dos grupos que fazem Pug, que é da maneira que eu faço também, a imensa maioria das redes. Aqui eu recebi novamente o debuff e de novo eu fico de longe. Eu tenho meu poder único inteiro cheio e eu não uso. Aí eu começo a lembrar que eu tenho o Death Coil. A partir desse momento aqui vocês vão começar a usar um pouco mais essa habilidade, porque realmente você fica tão focado nas mecânicas que é comum você esquecer esse tipo de coisa. O posicionamento dos tanques aqui, eu não sei se foi tão bom, porque muita gente acabou tomando dano de graça da parte branca lá que esses mobs acabam soltando. Mas, enfim, é o tipo de coisa que é se ajustando com o passar do tempo. Vocês podem ver que eu ignorei o empurrão do último mob aqui, que é por conta do avanço da morte. Essa habilidade aqui, boa parte das lutas, na verdade, dessa raid, eu fico com a impressão de que o DK se dá muito bem por conta dessa habilidade. O fato de você poder ter até duas cargas dela ajuda pra caramba. Tem esse boss, tem o boss que é aquela aranha da rede também. Os dois acabam sendo úteis essa habilidade aí. Vocês podem ver que eu cheguei a ficar muito baixo de vida. Infelizmente deu pra recuperar isso daqui. Outro erro que eu cometi várias vezes foi não ter usado tantos cooldowns defensivos. Eu faço a utilização até que boa do carapaça de magia, mas principalmente o Zona de magia eu não uso em momento nenhum, enquanto eu poderia usar. Eu não uso o Fortitude Congélida. Tudo isso é coisa de costume, porque chega num ponto onde você está tão acostumado com a ideia de ter que fazer mecânica que você esquece as coisas mais simples. Vocês podem perceber que quando eu fico com debuff elétrico, ao invés de ir para os mobs que eu teria que matar e dar prioridade, eu fico no boss, porque é melhor não tentar espalhar isso daqui. Os wipes nesse boss aqui acontecem por dois motivos. Um é o empurrão, que as pessoas ficam em posição diferente e que não deveria.
E o segundo motivo que é mais comum de wipe é ficar passando de uma pessoa para outra esse debuff, que é como se fosse um contágio. O ideal nessa luta é, se você tiver o debuff, você simplesmente não se mexer, porque não é quando você encosta na pessoa que você pega, você tem acho que uns 2 segundos para poder tentar fugir. Então o ideal é que as pessoas saiam de perto de você. É óbvio que num cenário mais controlado, onde as pessoas têm funções já designadas, se está fazendo alguma coisa com guilda, fica mais simples. Aqui a gente já está chegando no final da luta, ou pelo menos eu espero que seja no final da luta. E aí você já tem 2 pessoas que estão mortas. Aquela primeira lá, eu não sei nem se ela recebeu o res, mas continuou caída. Eu tô com debuff, vocês podem ver que começa a usar mais o Death Coil, o que é o correto de se fazer. O mais correto ainda, como eu falei no começo, seria simplesmente ter mudado meu spec antes de fazer isso daqui. Nesse ponto, eu acredito que as pessoas elas começam a passar muito mais o contágio de um para o outro. Eu tento me manter calmo nessa situação aqui, porque eu sei que qualquer uma pessoa que fizer uma besteira muito grande de passar para um grupo maior do que necessário esse contágio aqui, e por grupo maior do que necessário me refiro a mais do que ninguém, porque não é necessário passar isso. Mas eu sei que pode de uma hora para outra mudar a situação. Outra coisa que acontece também é um pouco de aleatoriedade quando você toma esse empurrão e os tornados acabam coincidindo de você cair em cima de um ou de outro. Mas vocês podem ver que eu não estou nem aparecendo mais na lista de DPS. Isso não é incomum quando você está aprendendo esse tipo de luta, e principalmente se você está mais focado em ficar vivo do que qualquer outra coisa. Nesse ponto é que a gente tem 5 pessoas mortas e é evidente que vai ser necessário começar a correr com DPS. Eu percebo isso e eu simplesmente começo a ignorar qualquer outra coisa e tento queimar o boss o mais rápido possível. Isso, olhando agora, foi o correto a se fazer mesmo, porque você não tem uma outra opção. Se eu tivesse parado para poder dar dano nos mobs que vão aparecer, eu tenho dúvidas se a gente teria conseguido vencer essa luta aqui. As pessoas no chat até falam sobre queimar o boss mesmo, e que é a decisão correta. Todo mundo que tá vivo gastar tudo que tiver no boss. Eu começo a ignorar os Zeds que estão no final, eles estão buffando o dano do boss, mas ou era isso, ou a gente correu o risco de simplesmente perder a luta, e eu não tava afim de fazer esse boss de novo. Eu morro no finalzinho, algumas pessoas estão vivas ainda, e elas conseguem terminar essa luta aqui. Que é basicamente isso daí. Finalmente consegui matar esse chefe, demorou pra caramba, eu acredito que nela eu fiquei com uns 30 wipes, e foi... pra variar, não caiu muito item mesmo. Mas foi isso daí, essa luta aqui. Das próximas vezes que eu estiver fazendo, eu vou levar em consideração tudo que eu pensei quando eu revi a minha luta. Não só nesse chefe como nos outros. Teve situações onde claramente era melhor ter usado uma outra build, ter focado numa maneira diferente de jogar. Isso daí é importante para qualquer luta. Me fala vocês, como que vocês estão se saindo nessa rede aqui? Vocês já identificaram algum problema que pode ser corrigido nas próximas vezes? Bom, é isso aí.